Boa noite. Na aula de hoje, vocês irão aprender a como construir um bom referencial teórico, utilizar adequadamente as citações, né? Como essas citações irão ajudar no trabalho de vocês. Eu sou o professor Kelton e nós trabalharemos com citações e construção de texto na parte do desenvolvimento do referencial teórico. Na aula passada, né, vocês viram como construir uma boa problematização. Na aula de hoje, nós iremos utilizar uma parte de um trabalho já pronto, publicado, para vocês verem como que funciona essa dinâmica, né, da construção, do delineamento, da argumentação científica dentro de um referencial teórico, dentro do corpo textual, dentro do desenvolvimento. Bom, o que a gente tem que ter em mente? O trabalho ele é científico justamente porque a gente precisa comprovar tudo o que é falado, tudo o que a gente diz, né? Não podemos utilizar do senso comum, o que a gente já tratou tanto, né, em outras aulas, nas aulas de desenvolvimento científico. E para a aula de hoje, eu trouxe uma folha, né, uma página para vocês, para a gente trabalhar junto. Nós iremos discutir sobre esta página e tentar compreender como que ela foi construída, como que foi feita a argumentação nela, para vocês verem mais ou menos como que funciona, para vocês construírem, começarem a construir o referencial teórico de vocês. Eu sei que alguns já começaram, ótimo, estão adiantados, mas tem muitos ainda, né, que estão atrasados com o trabalho. Inclusive, estou preocupado, tá, com estes trabalhos, porque estão cabulando aula, né, ou deixando para assistir as aulas depois, posteriormente, e consequentemente atrasando no trabalho, não está conseguindo pegar o passo a passo da aula e depois não consegue, e não sabe por que não consegue, né? Então vamos tentar acompanhar as aulas direitinho, passo a passo, tá? Todos os dias, né? Para não ficar com dúvida depois e não deixar acumular. E ao mesmo tempo também faltar, né, para não deixar faltar o suporte de vocês, que é o professor, né, porque eu estou aqui para ajudá-los, tá? Então, vamos lá, eu trouxe esta página aqui para a gente analisar ela e para a gente discutir como que foi feita essa construção do referencial teórico. Lógico também que nós iremos ver hoje, né, sobre citação, porque a citação é uma das técnicas de redação que a gente vai conseguir êxito na comprovação do conhecimento científico nosso, dentro do trabalho, tá? Dentro da pesquisa. Então, como eu já disse para vocês, para o trabalho de vocês ser científico, ele precisa ser fundamentado. Tá? O que é fundamentado? Ele tem por base argumentos, conceitos de outros autores, de outros teóricos importantes, renomados da área, nem alguns até filósofos mesmo. Então, é um conhecimento que você já tem, é um conhecimento que você procura, né, que você investiga, já criado por algum outro estudioso, e a partir dele você constrói suas observações construindo um novo conceito de conhecimento, um novo conhecimento. Tá? É a partir de então que a gente se faz o conhecimento científico, certo? Então, o referencial teórico, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. É da área de administração, né, em ciências contábeis, mas também funciona para a pedagogia, tá, pessoal? Aqui não nos interessa muito o teor. Aqui o que nos interessa mesmo é a dinâmica, é a estética, é a estrutura, né? É a coerência, é a coesão, é como que este trabalho está sendo construído, tá? Coerência em relação ao sentido que ele está sendo escrito e a coesão por meio dos elementos que ele está sendo estruturado, né? Preposições, conjunções, se tudo isso está corroborando para a produção de sentido no trabalho, tá? Então, logo de cara, nós podemos observar que nós temos aqui uma, duas, três citações, né? Citações longas, citações deslocadas, tá? Neste trabalho. Qual que é a função da citação no referencial teórico?
né? Outra aula passada, algum aluno, algum acadêmico já perguntou: eu posso utilizar a citação na introdução? Pode, mas não é muito comum e deve-se evitar, porque o trabalho ele possui a parte estética também, a parte visual, né? Se você coloca citações demais, principalmente na introdução, isso pode sugerir, né, ou pode inspirar preguiça acadêmica, tá? Porque a introdução não é o momento de você ficar colocando essas citações deslocadas grandes aqui, tá? Ela é um momento que você vai situar para o leitor em todo o seu conhecimento que você já tem acerca do assunto e situar o leitor também. Então, deve-se evitar. Ah, professor, mas pode ter uma citação só, duas? Pode ter citação, mas não é muito comum. Tem-se que tomar cuidado, porque em relação ao teor, ao conteúdo do seu trabalho, né, pode passar a imagem, né, de preguiçoso, de preguiça acadêmica e ao mesmo tempo também de falta de conhecimento, de falta de leitura. Né? Para você utilizar uma citação, ela tem que estar muito bem colocada. E é disso, né, que a gente está falando nessa aula hoje, a colocação dessa citação para a construção da nossa argumentação, da nossa orientação argumentativa do nosso trabalho. Tá? Então, cuidado. No referencial teórico também, há de se ter cuidado com a utilização de citações longas, como estas. O que este autor fez neste trabalho, né, não convém também citar o nome dos autores por questão até mesmo de ética, né, mas não é uma crítica, porém eu não faria no meu trabalho. 3 citações em uma página, 3 citações diretas longas, tá? Utilizaria no máximo 2, ou às vezes nem 2. Porque a gente possui outros recursos, a gente não possui só citação direta longa. A gente possui citação direta curta e a gente possui citação indireta também, que é um discurso indireto, paráfrase, tá? Quero que vocês jogam no Google depois, para quem não lembra, de português, tá? E pesquisem o que é paráfrase, certo? Eu quero que vocês joguem lá, se possível até pausem esse vídeo, joguem lá e procurem exemplos de paráfrase. Vocês vão ver, tá? Que nada mais é, né, do que quando você constrói com base no seu entendimento e com outras palavras o que você leu anteriormente, a fala de alguém. Você pega essa fala, você vai escrever com as suas palavras, mas respeitando os limites do conteúdo daquela fala. Então você não vai fugir do tema, você não foge do assunto, do que foi dito, né? Mas você diz com suas palavras, resultado do seu entendimento, resultado das suas compreensões, tá? Das suas compreensões de sentido. Então, é o sentido que aquele discurso trouxe para vocês. Porém, a ideia ainda continua do outro autor, tá? E aí que é a citação indireta. Aí, no caso, a gente só cita o sobrenome do autor e o ano. Então, olha só. Eu quero que vocês leiam, tá? Essa página. A gente não vai ficar lendo parte por parte, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha só. Observem. A citação, aqui ela já vai falar da questão, né, do surgimento da administração de pessoas e recursos humanos, correto? Agora observem para vocês verem que no parágrafo anterior também está falando sobre as atividades da administração de recursos humanos, né? E no próximo parágrafo também está falando sobre o mesmo assunto. Então está ok. Essa citação ela está bem colocada. Na maioria das vezes ela pode estar fundamentando o que o autor está dizendo antes e também o que o autor está dizendo depois. Ou ao mesmo tempo também pode ser um diálogo, né, conceituando, baseando em outros autores, que são autores diferentes, sobre o mesmo assunto, para poder fortalecer as ideias colocadas no parágrafo anterior. Então, essa é a ideia da citação. Fundamentar o que você disse antes, ao mesmo tempo também introduzir um outro assunto depois, tá? Ou mesmo um assunto depois. Você coloca ela, você tem que discutir, você tem que comentar. Citação ainda não pode ficar solta,
tá? Ela não é só um recorte textual. Se a gente for olhar por o lado da técnica, né, a gente tem que olhar para o lado do sentido. Qual que é o sentido dessa citação aqui depois deste parágrafo, né? Ela está complementando o sentido do parágrafo anterior? Ela está introduzindo o assunto do próximo parágrafo, né? Fundamentando, servindo de base para novas discussões, novos entendimentos. Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? E em relação disso, que será a atividade de vocês de hoje, né? Vocês construirão uma página do trabalho de vocês, do grupo de vocês, utilizando aí fundamentação. Pode ser citação direta longa, igual essas daqui. Pode ser citação direta curta, de até 3 linhas, que vem dentro do parágrafo, tá? Entre aspas. Essa direta longa não vem entre aspas. A direta curta, ela vem dentro do parágrafo entre aspas, tá? Como também pode ser citação indireta, tá? Que é a paráfrase, né? Você coloca, você escreve o que você entendeu com base no que você leu do parágrafo daquele autor. E tem que ter nexo, pessoal. A página inteira aqui tem que estar dialogando. A página inteira está falando sobre administração de recursos humanos. Observem para vocês verem. A página inteira. Então é um diálogo sobre um assunto só, né? O foco aqui é só um, tá? E existe aqui uma base de teóricos, né, de vários autores, né? Então, eu também tenho que pensar o seguinte, eu não posso ficar só colocando trecho de um autor, Eu tenho que lembrar que o discurso, né, ele se constrói por meio do diálogo entre autores, por meio de ideias entre autores. Então eu não tenho e não posso ficar fundamentado só em um autor. A não ser que o meu trabalho é somente em relação àquele autor, em relação às experiências dele, nem em relação ao conhecimento e à teoria criada por ele. Aí é diferente. Neste caso aqui, o foco do trabalho é sobre administração de recursos humanos. Então ele buscou outros autores, construiu um diálogo, né, e ao mesmo tempo colocou um pouco da compreensão dele, né? O que é muito pouco. A gente vê que ele quase não utilizou compreensão dele, tá? Que é a citação indireta, né? A gente vê aqui muito poucas informações escritas por ele, certo? Então, vocês irão construir, né, o primeiro tópico, começar hoje, tá? E utilizarem citações no trabalho de vocês igual a este trabalho. Eu também vou mandar essa folha aqui para vocês lá no grupo, né, do WhatsApp, porque até mesmo tá achando mais fácil de vocês abrirem. Também deixarei na plataforma. Para vocês olharem, né, para vocês verem o modelo de como que é construído o referencial teórico, tá? Mais uma vez, a sugestão é não utilizar muitas citações diretas longas. O trabalho não é um recorte textual. O trabalho é um diálogo entre os autores, juntamente com as suas observações a partir das teorias e o seu entendimento. Então é preciso ler. Tecnicamente falando, vocês não conseguem produzir um bom trabalho se não tiver leituras. E é o que eu venho pedindo desde nossa primeira aula para vocês. Gente, eu venho falando, acadêmicos, se vocês não estiverem realizando as leituras, vai ficar difícil. Não adianta eu mostrar para vocês as técnicas de redação, dar dicas, dar sugestões, e na hora da prática, vocês não terem o que escrever, né? Então, é importante a gente frisar isso mais uma vez. Leituras em dia, passo a passo de como fazer, ficará mais fácil para vocês, tá? E aí vocês conseguirão construir um bom projeto de pesquisa, né? E consequentemente também essas aulas irão servir muito para vocês construírem o artigo científico de vocês, tá? No próximo semestre, né? Conseguirem êxito aí no TCC. Uma ótima nota na monografia. Bom, então, o que a gente viu na aula de hoje? Né? Nossa metodologia da aula de hoje foi por aulas gravadas, né? Igual as outras aulas, hospedadas no site do YouTube. O objetivo era que vocês entendessem, compreendessem como que funciona essa dinâmica do referencial teórico, né? Que a gente deve utilizar citações, a gente deve falar das citações antes e depois, para que elas não fiquem soltas, né? Vocês aprenderam também, consequentemente, um pouco das normas da BNT,
um pouco de redação científica, porque a partir do momento que você está utilizando a paráfrase, você está usando um discurso indireto, né, um entendimento seu em relação ao que você leu do outro autor, né, uma compreensão. Então, vocês entenderam um pouco de técnica de redação de texto acadêmico. Texto acadêmico, texto científico. Tá? Outro detalhe que vocês vão observar. Aqui, neste trabalho, o autor não colocou a página. Sempre que vocês forem utilizar a citação direta grande, direta longa, vocês têm que colocar a página que vocês retiraram, tá? Porque isso daqui não está correto de acordo com as normas da BNT, né? Eu não vou dizer que está errado, mas eu vou dizer para vocês que não está correto de acordo com as normas da BNT. Então precisa ter a página. É uma transcrição fiel do texto, precisa colocar a página que vocês tiraram um trecho, tá? No final. É uma citação indireta, aí não tem necessidade de vocês colocarem a página. Apenas o autor, sobrenome do autor e o ano, né? E aí onde entra aquelas técnicas que vocês devem utilizar agora de fichamento, né? Vocês já fizeram fichamento na graduação? Acredito que fizeram muitos fichamentos, né? Correto? Em português, em metodologia, em prática e pesquisa, né? Pessoal de pedagogia em prática e pesquisa pedagógica, né? Então eu acredito que vocês já fizeram muito fechamentos de livros, fechamentos de apostilas. O que era o fechamento necessariamente, quando vocês faziam? É uma transcrição fiel do texto. Vocês copiavam os trechos, os parágrafos mais importantes, né? Os que realmente tinham mais importância para vocês, não só para vocês, mas vocês percebiam que tinham informações relevantes ali. Então vocês pegavam esses trechos, essas partes e copiavam no caderno de vocês, deixando mais só o essencial no trabalho de vocês. Esse era o fechamento, né? E essa técnica de fechamento ela é muito utilizada para construir o referencial teórico. Ela é uma das mais utilizadas. Quando a gente utiliza essa citação direta longa aqui, é praticamente uma técnica de fechamento da gente, que a gente tá realizando essa técnica, né? É um parágrafo que você achou importante e você colocou aqui para fundamentar o que você disse ou o que você irá dizer, tá? Então, é o momento de vocês colocarem em prática a técnica de fechamento de vocês. Primeiro, vocês peguem um artigo na internet ou livro, né, quem tiver, em relação ao seu tema, procura um trecho, uma parte que achar interessante e joga aqui para fundamentar o que você está dizendo, ou então você joga para discutir o que você irá falar mais na frente. E aí você terá uma boa fundamentação. É isso que a gente chama de construto, tá? Construto, né, uma base consistente, uma base mais sólida. Aqui, pessoal, no referencial teórico, por favor, não coloque, não afirme nada sem comprovar, tá? Essa é uma parte que se você afirmar, você fazer qualquer afirmação sem fundamentar em um autor, você pode ser questionado. De onde você tirou essa informação? Porque a informação nosso conhecimento, vocês já viram na aula de metodologia, né? Ele não é fruto do acaso, né? Ou ele é um conhecimento popular, senso comum, né? Ou ele é conhecimento científico, né? A gente tem outros tipos de conhecimentos também, conhecimentos religiosos, teológicos, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas assim, ele não é um senso comum. Ele não é aquele. Aqui você não coloca o conhecimento que você escuta, que você ouve entre conversas informais com seus familiares, com seus vizinhos. Esses conhecimentos que é passado de geração em geração, esses conhecimentos que é obtidos por meio da informalidade, eles não entram no seu referencial teórico. O conhecimento que vai entrar aqui no referencial teórico de vocês é aquele conhecimento que vocês adquiriram por meio das leituras. Este é o conhecimento científico. Este é o conhecimento que vai entrar aqui, tá? Então, no senso comum, sem colocar senso comum, sem colocar conhecimento popular. Você só fala, você só diz aquilo que você tem como comprovar, tá? Aquilo que você está fundamentado em alguém, porque se você for questionado por algum professor, algum pesquisador, você pode dizer, olha professor, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso, né? Por exemplo, não sou eu que estou dizendo isso,
é Toledo, 2003, que diz que as atividades de recursos humanos, desde a antiguidade até o fim do século XVIII, tinham um caráter mais burocrático. Não sou eu que estou dizendo, é o Toledo, 2003. Tá? Eu apenas estou utilizando o autor do Toledo para fundamentar o meu argumento. Certo? Então, essa é a ideia, pessoal. Tá? Então, isso foi o que nós vimos da aula de hoje, da importância de fundamentar, de se construir um bom texto, e nós vimos também que as citações não podem ficar soltas, elas precisam ter nexo, né, com o parágrafo anterior, ou com os parágrafos anteriores, ou com os parágrafos posteriores. Tá? A gente viu também que o referencial teórico ele não é um recorte textual. Quando a gente faz o fichamento, a gente está fazendo recorte textual apenas para nos ajudar, né, com o conteúdo, com a compreensão. A partir do momento que você coloca esse recorte textual aqui, esse trecho, é uma citação. Você está citando alguém, você está dando crédito à informação de alguém. Então, o que vocês irão fazer hoje? Uma atividadezinha prática, né? Novamente, produção textual igual nas outras aulas. Vocês irão construir, para mim, para a aula de hoje, uma página, uma lauda, tá? Uma lauda de conhecimento científico, uma lauda de pesquisa muito bem fundamentada e me enviar até o final da aula, tá? Tirar foto e me enviar, tá? Somente mesmo para olhar, né, se vocês estão no caminho certo. A gente não vai entrar em correções aprofundadas, mas para saber mesmo se vocês estão no caminho certo, estão conseguindo construir, porque na próxima aula vocês já não vão continuar construindo referencial teórico. Eu espero que terminou a aula de hoje, vocês já continuem em casa, na casa de vocês, construindo o referencial teórico de vocês. Então a gente vai começar hoje na aula e depois vocês irão continuar construindo o referencial teórico de vocês em casa. Tá? Hoje é só para vocês verem como que funciona esse capítulo, como que ele é construído, né? No caso, vocês viram agora, eu expliquei para vocês como que ele é construído. Agora vocês irão começar a construir o de vocês na aula de hoje. Uma lauda, tá? Assim que vocês terminarem, registrem, tira foto e me enviem, tá? Vale a presença de vocês. Cuidado, não deixe para ficar enviando depois, posterior à aula, tá? Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Depois, se tiver algum problema e você não tiver justificado, né, tiver mandado fora de aula, vai ficar com falta. Né? Então vamos aí tentar acompanhar o passo a passo, a fazer as atividades todas certinhas, para que vocês não tenham dificuldade, eu possa ajudar vocês a estar na dificuldade. Porque se aparecer alguma dificuldade hoje mesmo na nossa aula, vocês estão construindo referencial teórico, surgiu uma dúvida, é só vocês me chamarem no WhatsApp, só vocês mandarem um áudio, só vocês me ligarem no WhatsApp, que eu vou tirar a dúvida de vocês na mesma hora, instantaneamente. Então essa é a ideia. Né? A gente não pode ficar trabalhando fora de horário, a gente tem que ter horário, a gente tem que se organizar. Tá? Então, tenham uma boa aula, uma boa atividade e eu estou aqui online com vocês no WhatsApp, tá? Me mandem mensagem, me liguem, me mandem áudio, qualquer dúvida. Se não tiver entendido muito bem, volta o vídeo de novo, assiste de novo, né? Porque de repente você tem alguma dúvida, mas a sua dúvida, ela está sanada aqui no vídeo, ela está respondida no vídeo. Então, às vezes não tem necessidade de ficar repetindo 3, 4, 5 vezes, certo? Pode perguntar também no grupo. O nosso grupo do WhatsApp é para isso também, tá? De repente sua dúvida é a mesma do colega, né? Então, tenha uma boa aula. Entrem no grupo de vocês que vocês criaram do WhatsApp, né? Da turma integrante da pesquisa. Discutem e já constrói essa lauda e me manda o registro e foto. Pessoal, um recado. Não é aleatório, tá? Não é relatório, tem que ter sentido. A página inteira tem que estar conversando sobre o mesmo foco, tá? Sobre o mesmo assunto. As citações têm que estar falando sobre o mesmo assunto dos parágrafos, tá? Não pode ser aleatório. Boa aula. No mais, qualquer coisa já sabem, só me chamarem aqui, tá? Tchau, tchau.